Como diz o título desse vídeo, a nota da prova te define sim. E eu tinha já gravado um vídeo a esse respeito para um canal antigo e eu perdi esse vídeo, onde eu estava realmente muito irritado com o professor que falou que a nota da prova não te define. O que é uma opinião, na minha opinião, algo muito estúpido, porque eu tirei 9,2 nesta prova aqui, né? Olha que bonitinho. Isso quer dizer alguma coisa sobre mim? Sim, naquele momento queria dizer que para essas questões aqui eu sabia a resposta. Parece bobo falando assim, mas é só isso. É isso que a prova me disse, que naquele momento ali eu sabia resolver grande parte das questões. Mas é só isso. E como a prova é uma ferramenta, e é uma ferramenta muito útil, principalmente na mão de quem sabe usar, alguns professores, como o cara que eu assisti o vídeo falando que a nota da prova não definia ninguém, eles, como não sabem utilizar uma prova, então é muito mais fácil dizer que ela não te define, que a nota não quer dizer nada, tá? O que, de novo, é uma opinião completamente estúpida, porque tu tem que olhar para a prova se tu é aluno de um jeito e se é professor de outro, tá? Então, tu como aluno tem que olhar para uma nota e entender o seguinte: bom, do conteúdo que eu aprendi até agora, eu tive lá um bom desempenho, tirei 8 na minha prova. Então, eu entendi mais ou menos 80% do conteúdo que foi dado, considerando a parte mais importante, que o professor saiba o que ele está fazendo e saiba o que ele está cobrando. Por quê? Porque eu tive professores que não gostavam de usar a prova para avaliar os alunos, nem para avaliar o que eles estavam ensinando. Então, o cara chegava e falava: bom, eu sou obrigado a obrigar vocês a fazerem uma prova. Eu sou obrigado a fazer isso. Então tá aí, tem uma prova aí, eu peguei umas questões aleatórias do livro, e é isso que vocês têm que fazer. Assim, desse jeito seco que o cara tratava as avaliações dele. Então, esse cara, a prova para ele não é nada, realmente, ele não gosta de avaliar desse jeito, e é uma ferramenta que para ele não tem utilidade nenhuma. Mas quem é aluno tem que olhar muito bem para isso, porque, olha só, a minha primeira prova de física do ensino médio, e aqui eu não tô ocultando o nome dos professores, porque eu não tenho nenhuma reclamação a fazer sobre nenhum dos meus professores de ensino médio, pelo menos dos que eu vou mostrar as provas aqui. Então, assim, eu não tenho nada de mal a falar dessas pessoas, independente da nota que eu tirei. Então, tenham isso em mente. Para quem é aluno, tu tem que olhar um 9,2 e falar: ótimo, pelo menos essa parte do conteúdo eu entendi. E para quem é professor, bom, aí eu não sei porque eu não sou. Então, vamos focar na parte dos alunos primeiro. E depois, talvez, algumas considerações a respeito dos professores. Então, a minha primeira nota foi 9,2. Tá? E olha só, a minha letra é um lixo. Sempre foi e nunca vai mudar. Agora, a minha segunda prova de física aconteceu algo interessante. Olha aqui. 1 mais 1. Tá vendo? Por que 1 mais 1? Um ponto, porque eu acertei meia questão aqui, meia questão ali, consegui um ponto. E esse segundo ponto era porque se ninguém perguntasse nada pro professor, tu ganhava um ponto. E eu pensei o quê? Bom, eu não sei nada desse conteúdo. Então, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder e vou ficar quieto, que pelo menos eu não vou tirar 0 na prova. E é exatamente o que aconteceu. Ganhei um ponto extra. Então, a gente saiu de um cara que tirou 9,2 para um cara que tirou 1 mais 1 na segunda avaliação de física, no seu ensino médio. Aí tu vai falar assim: bom, a nota da prova, eu acabei de dizer que ela te define, ela quer dizer muita coisa ao teu respeito. Naquele momento, ela não prevê o futuro. E aqui é uma parte importante pra gente, dá para ver claramente isso, ela não prevê o futuro, tá? Naquele momento, se a prova foi bem feita, foi bem estruturada, ela vai te garantir que tu entendeu aquele conteúdo ali. É como se fosse um atestado, né, dizendo: olha só, primeira parte ali de questões de física, tu compreendeu, parabéns. Tu entendeu como trabalhar com as funções, tu entendeu como trabalhar com os gráficos, legal, meus parabéns. Mas é só isso.
que essa nota quer dizer, tá? Ela não vai prever o futuro, não garante que tu vai ser um excelente aluno, nem nada, só diz que naquele momento você aplicou o suficiente, o que é verdade. Quando eu entrei no ensino médio, a primeira prova de física, para a primeira prova de física eu estudei bastante, eu queria muito passar, né? Tava assustado, eu não conhecia ninguém por perto, então assim, é porque eu estudei num colégio no IF, né? Então eu saí da minha cidade, fui para outra cidade, não conhecia ninguém, queria passar, né? Tinha medo de perder a moradia, e daí tinha bolsa na biblioteca, também não queria perder, então, pelo menos na primeira prova, assim, eu estava mais dedicado. Depois as coisas só foram piorando com o tempo, mas pelo menos essa primeira parte eu tinha estudado. E o que que aconteceu também que colaborou para essa nota aqui de 9,2? A outra turma, que eu dividia quarto com alguns caras que estudavam na turma a gente era MSIB, né, que é Manutenção Esporte e Informática B. A turma A tinha feito a prova antes, e era a mesma prova. Então, meu amigo me falou as questões que tinham caído para ele, que justamente eram as minhas, um pouquinho antes da gente fazer a prova. Então, eu já fui para dentro da sala de aula já bem mais preparado, mas para resolver. Então, eu tirei 9,2. Na segunda já não funcionou tão bem assim. Acho que o professor se ligou nessa e já resolveu esse problema. Então, eu tirei 1+1. Mas essa combinação de fatores aí que me fez ir bem, e olha, tu pode perceber que eu nunca fui um bom aluno em física, nem matemática no meu ensino médio. Mesmo assim eu passei, mas eu nunca fui um bom aluno nessas questões, e eu guardei as minhas provas, porque eu sou um cara que gosta de guardar as coisas. E aí, se tu for olhar para as minhas notas, não parece ser nada agradável, né? Segundo ano eu passei no exame, primeiro ano eu fiquei em recuperação em física e matemática. Acho que física só, matemática não, mas física eu fiquei. Então sempre eu era o cara que estava nos exames, tá? E o que essas notas disseram a respeito do futuro? Nada, porque hoje eu estou resolvendo um livro de matemática, do ensino médio, vou resolver ele completo no meu canal. Eu estou estudando física também, eu estou resolvendo um livro de física de ensino médio completo, todas as questões ali. E então essa nota não quer dizer nada em relação ao futuro, ela só me disse no presente, e é isso que alguns professores se esquecem, né? A prova é uma ferramenta excelente, excelente para te avaliar e para te dar um feedback para o aluno, porque ele resolve as questões da prova, são geralmente 5, 6 questões, que tenta pegar quase todo o conteúdo, ou pelo menos a parte mais importante do que foi visto. E cara, se tu não conseguiu resolver a questão, o que pode ter acontecido? Tu pode ter se esquecido, tá? Às vezes é uma questão de memorizar alguma equação que ficou faltando, tu te esqueceu. Ou tu não entendeu o conteúdo. É simples assim. Ah, eu não consegui resolver a questão, então o que aconteceu? Tu não entendeu o conteúdo. Olha a matemática, para te ter uma noção. Eu não tenho nada a reclamar da minha professora de ensino médio. Eu não tenho. Eu tive professores muito piores na graduação de física. Eu tive em cálculo, eu tive, assim, desastres, não dá nem para chamar de professores. A pessoa que não conseguia olhar na cara dos alunos. Ele vai dizer assim, não, mas a aula, pelo menos, era uma aula boa. Não, não era uma aula boa. A pessoa não tinha, não tinha que estar dentro de uma sala de aula. Simples assim. Outra pessoa muito desleixada. E aqui tô falando pessoa para não envolver nomes aí. Vamos deixar que o mundo é pequeno e eu aprendi bem, bem cedo que a gente paga quando a gente acaba citando nomes. A gente paga por isso. E eu não quero mais, eu já perdi a minha vontade de debater sobre educação ou qualquer coisa do gênero. Então, a pessoa desleixada, que não gostava de dar aula, a pessoa que achava que o tempo de aula era muito comprido, então liberava a turma sempre antes, a pessoa que chegava atrasada e morava perto da universidade, com aquela cara de quem recém acordou, o cabelo todo desgrenhado, cansado, sabe? Aquela pessoa que não tá nem aí, só tá indo lá porque, eu tenho que dar aula, então tem que aparecer na sala de vez em quando. Então, comparado com os meus professores de ensino médio, essas pessoas
eram completamente inferiores em relação à da aula. Por isso que eu não me sinto mal, nem um pouco mal, em mostrar as minhas notas e o nome dos meus professores, pelo menos desses aqui, do ensino médio, que eu não tenho nada a reclamar deles, principalmente depois de ter ficado um bom tempo na graduação e ter conhecido vários professores diferentes, com várias metodologias diferentes. Então eu sempre sentia saudade dos meus professores do ensino médio. Impressionante, né? Mas como tu puder, como dá pra notar aqui, ó, 4,2 de nota, e eu tô tendo dificuldade de enxergar porque eu enxergo pouco, então eu tô tendo que olhar no celular pra ver a nota que tá ali. 4,2 também, né? Então, se tu reparar, as minhas provas de matemática do ensino médio, elas estavam me dizendo que eu não tinha entendido aquele conteúdo. Se tu quiser pausar o vídeo e dar uma olhada, essas questões são simples. Não são as questões mais difíceis do mundo, mas é o suficiente, porque se eu tivesse entendido isso daqui, eu não teria tido problema nenhum numa graduação de física. Aí o que que tu foi fazer numa fazer física? O que que te levou a fazer uma coisa dessas? Olha, o que que me levou a fazer uma coisa dessas foi não ter outra opção, não saber o que fazer da vida. Eu fui rejeitado no exército, né? Logicamente, o cara com uma visão lixo e eu ainda achava que ia conseguir ir pro exército. Mas aí é estupidez mesmo. A gente às vezes vive uma ilusão. A gente não tá pronto para olhar para os nossos defeitos e encarar eles de forma mais realista, sabe? Você simplesmente não pensa, é só uma estupidez. E era o que eu tinha. Eu achava, bom, vou terminar o ensino médio, vou pro exército, seguir carreira militar e é só isso que eu quero da vida e acabou. E quando eu cheguei lá, você faz os exames e fala, não, não, a visão é um lixo mesmo, esquece, exército, nem pensar. Por sorte, um amigo meu tinha falado que, um amigo não, um colega de quarto, tá? Eu tenho dificuldade em chamar as pessoas de amigo porque a amizade é um negócio muito, amizade é um negócio muito profundo, requer muito investimento para te dizer que tu é amigo de alguém. Então, esse cara que eu devo muita coisa a ele, tinha feito eu me inscrever, né? E disse para mim inscrever no curso de física, se nada desse certo. Porque pelo menos entrar na universidade eu entrava, né? Porque o ponto de corte era muito baixo e realmente ele estava correto. Entrar no curso de física, pelo menos licenciatura, foi muito fácil. O problema é se formar. Mas pelo menos eu fui para a universidade, eu interagi com as pessoas, eu aprendi bastante sobre sobre a universidade em si, sobre as relações entre alunos e professores, como é que o mundo funciona, né? Para isso ela foi muito útil para mim, embora eu não tenha me formado, não tenha terminado o curso, por vários motivos, né? Um deles é ter sido internado no USM lá e saído com atestado de bipolar e ter remédios para tomar. Isso meio que assim, meio que me quebrou no meio mesmo. Eu já estava pegando o jeito, né? Tava estudando um pouco mais e assim, isso me quebrou muito. E daí eu resolvi trancar o curso, parar, sair e viver minha vida um pouco mais recluso para ver se eu me entendia comigo mesmo, né? Porque é muito difícil esse problema de ser bipolar, tu não poder confiar em ti mesmo, a tua mente te trair, a tua mente ah, criar teorias, tu achar que tu tá vivendo uma coisa e ela te enganar e dizer não, não é isso, tua vida toda é uma mentira, as lembranças que tu tem são falsas. Esquece tudo isso que tu viveu, tudo isso é uma mentira, isso é a tua mente fazendo tu acreditar nisso. Então, tu é o teu próprio inimigo, sabe? Então é muito difícil tu conviver com algo assim, né? E então eu saí da universidade para tentar aprender a conviver comigo mesmo. Eu acho que eu já estou conseguindo já, né? O cara toma o remédio e vai aprendendo aos poucos a se conhecer. Então esse e mais alguns outros problemas me fizeram trancar o curso. Mas enquanto eu tive lá, eu aprendi muita coisa, principalmente em relação às provas, tá? Porque, sim, a prova ela não te define, a nota não vai garantir nada em relação ao teu futuro. Ela pode ser um bom indicador, mas ela não garante nada. Porque se tu tiver algum problema e tu não tiver como seguir estudando da mesma forma que tu estava fazendo antes, com a mesma intensidade, a tua nota vai cair. As próximas provas vão te mostrar que tu não entendeu nada, ou que o conteúdo que tu está estudando, a quantidade de questões que tu está resolvendo é muito
é muito inferior ao que se espera para te obter uma nota decente. Então, olhando para o meu passado, né, eu nunca fui bom em matemática, eu nunca fui bom em física, e mesmo com questões simples, tá? Eu até acho que uma coisa que eu vou fazer para ser divertido é resolver as minhas provas de ensino médio, de matemática, embora eu tenha perdido algumas, e de física também, né? Só para mostrar a diferença, o quanto eu mudei, qual foi a minha evolução em relação a isso. Mas assim, ó, se tu parar para anotar, tu vai ver que as minhas provas estavam gritando, né? E dizendo, tu não entendeu esse conteúdo e acabou. E o conteúdo é parte simples, tu não entendeu conceitos simples. E mesmo assim eu segui a minha vida sem prestar atenção nisso. Quando eu cheguei na graduação, né? Quando fui fazer lá a minha primeira aula de física e depois o desastre em cálculo, né? Se não fosse a minha primeira aula de física, eu teria trancado o curso e teria ido embora. A primeira aula de física que eu tive foi com um professor que, hoje, a métrica que eu tenho em relação a bons professores, ele é um professor ok, tá? Não é um excelente, mas como pessoa, assim, para conversar e contar histórias e tal, ele é excelente, excelente mesmo. E ele era um cara velho já, um velhinho, e chegou feliz dando aula, cumprimentando, conversando com todo mundo, muito alegre, e explicando o conteúdo de Física 1 ali, mas assim, uma alegria impressionante que sempre se manteve, tá? Isso nunca, não foi um surto no, no primeiro dia de aula. Essa alegria, essa tranquilidade se manteve por todo o semestre e, em consequência disso, em outros semestres também seguiu a mesma coisa, né? Mas eu olhei para aquilo e falei assim, cara, é impressionante, né? Um cara já velho tá feliz aqui ensinando física. Não é estranho isso? E aí eu fiquei muito impressionado com isso e falei, cara, se ele consegue ser feliz, será que eu consigo também encontrar felicidade na física? Não necessariamente dando aula de física, mas no conteúdo em si, nas coisas que tem, que a física estuda, né? E aí foi isso que me motivou a começar a aprender a estudar e a querer melhorar um pouco de vida. E aí as minhas notas também nunca foram muito boas. Eu tenho minhas provas de graduação ali, mas tem algumas que, por seguir esse padrão aqui, demonstrar só o nome de professores que eu não tenho problema nenhum, que eu só tenho elogios a fazer, talvez as minhas provas lá eu teria que borrar alguns nomes. Mas como dá pra ver aqui, ó, tudo notas miseráveis, notas tristes, e mesmo assim eu passava nos exames, porque aí chegava no exame tu tem que estudar, né, cara? Não dá pra brincar, eu não queria reprovar. Embora fosse uma miséria o meu desempenho, eu nunca quis reprovar. Uma coisa que aconteceu, que eu vou dar um conselho aqui, já que a gente tá falando de provas, deixa eu tirar fora, vou pegar isso daqui, ó. Que isso daqui eu estava estudando para cálculo, né? Queria aprender cálculo e aí já estava na época na universidade que eu realmente queria aprender física e queria aprender as coisas e me esforçar para isso. Eu cometi um erro gigantesco aqui. Embora o próprio professor de quem eu assisti isso aqui, que era o Gringues, que estava dando aula, falasse em todo o vídeo dele para o cara pegar e fazer as questões que ele estava resolvendo, copia o enunciado e tenta fazer. O que o esperto aqui fez? Assistiu todas as aulas, copiou toda a resolução dele, achando que ia aprender alguma coisa, e não tentei nunca fazer por mim mesmo as coisas. Eu acho que isso aqui deve ter sido segundo semestre, sabe? Primeiro semestre foi um fiasco na universidade, daí no segundo você já começa a querer melhorar um pouco. Então nas férias eu assisti as aulas e copiei as coisas. Copiei tudo. Tudinho, bonitinho, a resolução dele, sem tentar fazer. Se vocês olharem aqui, não tem risco nenhum, não tem tentativa minha de fazer nada. É simplesmente uma cópia do conteúdo que estava no YouTube das aulas que eu estava assistindo. Então, cometendo esse crime, eu perdi um terror de tempo à toa. Porque quando eu cheguei na universidade de novo, fazer cálculo 1, eu não sabia nada. Você vai dizer assim, pô, mas aí tu já está exagerando. Porque uma pessoa que copiou
assistiu todas as aulas e copiou todas as resoluções, não aprendeu nada. Não aprendi nada novo. Não aprendi absolutamente nada. Porque eu não tentei nenhuma vez fazer as questões por mim mesmo. Não tentei resolver. E aí o resultado foi que eu cheguei lá e um colega meu pediu para mim resolver um negócio e eu não sabia. E eu já tinha feito aqui, tá? Tava feito integral, derivada, feito questões e limites, e o galo cantando aí, infernizando a vida. Eu já tinha copiado, na verdade, não tinha feito, eu já tinha copiado. E cara, tu acha que isso aqui é pequeno? Isso aqui não é pequeno, tá? Isso aqui tem um montão de folha que eu copiei. E toda a aula o Gringues falava: tenta fazer, não copia. Tenta resolver as questões. Depois tu olha aqui e vê se tá do mesmo jeito. Então esse foi um grande erro que eu cometi, que eu tô aproveitando para trazer junto, falando sobre provas, né, e avaliações e tal. Que é esse: não adianta de merda nenhuma tu copiar as coisas. Só copiar uma resolução. Tenta fazer. Ah, mas eu vou errar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum errar. O problema é tu não tentar resolver por ali e não se forçar a resolver as coisas. Olha a quantidade de conteúdo copiado. Isso aqui não tem erro nenhum. Ou seja, eu não tentei resolver isso daqui. A gente sempre erra, não tem como fugir das coisas. Olha isso aí, ó, só desenhos, olha que coisa bonita, ó. Mas de que serve uma porcaria dessas? Só um desenho à toa desses aqui. Pra mim não serviu de nada. Só gastar tempo em volta das coisas sem obter nada, ó. Só o conteúdo copiado. Um resumo, se tu quiser chamar assim. É o máximo que dá pra chamar isso daqui. E não ter utilidade nenhuma. Nunca teve. Só treinar os desenhos mesmo. Vamos agora puxar pra cá. Aqui tá o meu... de qual ano que é essa jossa? Terceiro semestre, tá dizendo só, vou olhar aqui. Segundo semestre, tá. Segundo semestre física lá. De novo, minha visão é um lixo. Isso já não contribuiu para mim conseguir passar, né, nas matérias. Mas vamos olhar aqui algumas provas aqui. Segundo semestre, física pode esquecer. Física para mim, nos primeiros semestres lá não foi lá grande coisa. Eu sei, foi uma tragédia. Acho que o segundo semestre eu tive álgebra linear, se eu não me engano, que foi uma matéria que eu queria muito passar. Eu fiz um esforço grotesco para passar em álgebra linear. E, vamos ver, acho que eu tenho aqui, a minha primeira prova da álgebra linear foi um fracasso, acho que eu tirei 2 e pouco. Na segunda eu já melhorei um pouquinho. Na terceira daí eu tive um desempenho mais decente. Mas é aquelas coisas que eu queria muito passar. E vamos ver se eu já tenho aqui questões que eu tentei fazer e errei. Que daí mostra que tu tá já que eu tava no caminho certo. Eu acho que boa parte das coisas aqui são aulas que eu assisti e copiei. Então, aí a gente tem um problema. Embora eu já tivesse mais aplicado a resolver as coisas, né? Já tentando copiar e tal. Mas aqui, acho que só tem... Aqui, ó, já tá começando, ó. Isso aqui é importante. Embora os erros de português vão, assim, chegam a gritar, né? Mas esquece, são só comentários de alguém que estava começando a vida. Mas, ó, tentativa, tentar errar, isso aqui é o começo de tudo. Para quem tá estudando, fazendo física, matemática, ou qualquer porcaria de coisa. É tu errar, tá? É começar a aparecer isso daqui. Um colega meu escrevia só de caneta. Eu tinha outro costume que eu acho muito importante na área de exatas. É não querer manter um caderninho limpo, bonitinho, maravilhoso. Escreve de caneta. Ah, eu errei. Risca e segue escrevendo. Porque tu escrever de lápis e apagar os teus erros, cara, não é bom. Tu perde mais tempo do que simplesmente fazer um risco por cima e seguir escrevendo. Tá? Então esse foi um conselho que eu peguei e hoje em dia eu só escrevo de caneta. E aí, se tu olhar essas coisas lindas aqui, ó, quando eu falo, agora quando eu tô resolvendo o livro de ensino médio, que tu vai usar todo aquele conteúdo do ensino médio, não precisa te preocupar, vai aparecer em algum canto, tu vai usar ou algo muito similar,
eu queria mostrar esse tipo de coisa, tu ter exemplos para mostrar, porque é o que vai acontecer, tu vai usar esse conteúdo. E assim, é o maior conselho que eu posso dar, por isso, até por isso que agora eu estou focando em resolver muitas questões sobre funções, porque tu vai usar isso em tudo, na física, matemática e tal, vai aparecer muito, muito. Vou ver se eu acho algum outro erro meu aqui, que é o que eu espero encontrar, né? Bastante erro. Tá aqui, temos um X aqui, embora minha visão esteja um lixo. A gente tem um X, então eu errei. Você risca e começa de novo. Não tem o que fazer, só segue. Uma hora tu acerta, tá? E é esse o pensamento importantíssimo que tem. A prova, de novo, agora a gente voltando para o conteúdo da prova. A prova, ela te diz que tu não entendeu determinado conteúdo. Eu tirei 7 numa prova, tá ótimo, é a média. O que que isso quer dizer? Que, bom, teve partes que tu não entendeu. É a mesma coisa, tu resolveu uma lista, ou tá fazendo as questões de um livro, tu bate numa questão que tu não consegue fazer, tá? Suponha que o gabarito tá correto, que o erro é teu. Bateu numa questão que tu não consegue fazer. Ah, mas eu resolvi 50 questões da lista. A lista tem 51, eu resolvi 50, só tem uma que eu não consegui fazer. Pois é, essa é a questão importante. Porque ou tu não entendeu a parte teórica daquela parte ali, ou tá te faltando algum conhecimento de matemática mais básico que tu deveria ter. E aí isso vai te travar. Ah, mas se eu ficar todo momento em volta dessas questões que eu não consigo fazer, em vez de progredir para outros conteúdos e ir seguindo a minha vida e deixando elas de lado, eu eu vou ter que usar a palavra de novo, né? Nunca vou progredir na vida, porque eu vou ficar preso sempre nessas coisas e vou perder muito tempo nisso. Isso é verdade. E aí vai o bom senso. De tu olhar para a questão e tu entender, olha, eu acho que tá faltando uma partezinha de matemática ali, um conteúdo mais básico que eu não entendi direito ou que eu não tô lembrando. Aí tu vai atrás disso, se for isso, beleza, tu sana esse problema, volta, resolve a questão. Agora, se tu olhar e realmente tu não ter nada, tu não sabe, não faz a menor ideia de por onde começar a resolver a questão, aí essa tu pode deixa quieto e tenta seguir a tua vida ali, talvez retornar nessa questão depois, tá? Porque aí sim tu vai perder muito tempo. Então, tu sempre tem o bom senso de tu saber, mas saiba que são essas questões as importantes, porque as outras tu conseguiu resolver, sabe? Não foram um grande empecilho para ti. Tu pensou um pouco, chegou na resposta. Então, legal, bacana, só mostram que tu entendeu aquele conteúdo. Agora, as questões que tu fica travado, tu tem que dar uma atenção maior para elas. Não adianta saltar fora e falar, eu já fiz 20, 30 questões e essa daí pode ficar e não faz diferença nenhuma. Não é por aí, não faça uma coisa dessas. Deixa eu ver se eu acho as minhas coisas de álgebra linear aqui. Tem bastante matriz, coisas bacanas. Eu tinha resolvido um livro, e aí eu resolvo alguns, né? E eu não queria disponibilizar a resolução. Peraí que eu vou ter numa pastinha aqui. Eu até vou pegar aqui para mostrar. Aproveitar que esse vídeo aqui vai ter 1 hora e ninguém vai assistir mesmo. Não faz mal. Eu estou resolvendo o livro de Física de Ensino Médio, que é volume único. Eu estou resolvendo, ele é volume único, para não dizer, ele só fala que está resolvendo livro, mas eu nunca vi. Então tá aí. Estou resolvendo esse aqui, fora o livro de matemática, né, que eu estou resolvendo no canal. E eu tenho uma dificuldade de não querer colocar essa resolução aqui na internet, né, não disponibilizar e mostrar, olha só, eu fiz todo o livro, vocês podem pegar e sintam-se felizes. Porque às vezes eu me xingo, tá? Eu escrevo coisas, vira quase um diário. Não é só a resolução do livro, tem muita coisa pessoal que eu escrevo no meio, às vezes me xingando. E isso não é algo ruim, tá? Eu levo muito na brincadeira, tem ideias ali, às vezes algum erro que eu cometo, que eu falo uma besteira de zoeira, assim, é mais por zoeira do que qualquer outra coisa. E eu nunca faria isso, por exemplo, se fosse corrigir a prova de alguém, ou eu estiver ajudando alguém, eu nunca faria um comentário dos que eu faço pra mim, tá? Jamais eu faria isso pra outra pessoa, porque eu sei o peso que tem tu ouvir de outra pessoa que tu é incompetente, que aquilo ali que tu fez é estúpido, que nunca ninguém fez, não cometeu um erro tão idiota que nem tu.
Então eu sei o peso que isso tem e eu nunca faria. Eu nunca faria, tá? Mas eu já tive professores que faziam isso constantemente e achavam engraçado. Para mim, a opinião deles nunca teve um peso tão grande, porque eu não considerava aquele cara como um professor. De fato, eu só considerava como se fosse um funcionário qualquer. Então a opinião dele nunca teve peso na minha vida, mas para outras pessoas tinha. E eram pessoas muito prejudiciais para outros, tá? Então aqui eu tenho a minha resolução que eu estou fazendo o livro inteiro. Pode olhar, eu queria mostrar algum erro que eu cometo. Eu copio boa parte das... Ver se a gente acha por aqui nessas páginas de cá, só para mim não embaralhar tudo. Todo meu livrinho, mas eu erro, hein? E erro bastante, tá aqui, ó. Não, ó. É normal. Ah, é um livro de ensino médio e bobo. Tá, tu já viu o meu desempenho no ensino médio, no meu, no meu tempo de ensino médio, e já deu para ter uma noção do meu desempenho na graduação. Então tu não pode esperar que eu vá acertar tudo num livro, né, pô? Então tá aqui, ó. Não, mas o importante é tentar, é escrever, é começar de algum jeito. Teve questões aqui que eu comecei, não fazia nem ideia de como continuar, ó. Olhar. Às vezes tu segue resolvendo a jossa, tá? Vai. E aí tu bate numa resposta, fala, pô, não é. E é isso aí. E só segue a vida. Deixa eu ver se eu não coloquei errado aqui. Tô tentando separar as coisinhas bonitinho, ó. Mas só mostrar minha resolução aqui para não dizerem que... Pra não ficar aquela coisa, o cara fala que tá resolvendo um livro de física, mas e cadê o livro? E cadê as coisas? Tá aqui. Por que eu não vou mostrar o livro? Porque ele tá segurando a tábua onde o telefone tá em cima gravando isso daqui. Se eu tirar o livro, o telefone cai. Então, vou deixar o livro quieto. Mas tá aí, ó, minha resolução, ó. Até agora, eu até tô parado nela. Faz tempo que eu não faço. Que eu não tô resolvendo as questões de física. Mas o importante que tu tem que ter em mente é continuar escrevendo, continuar resolvendo. Tu procurar a resolução de alguém na internet e simplesmente copiar, porque tu chegou na questão, bateu e não conseguiu sair do lugar, e daí tu vai na internet e só copia uma resolução completa daquela questão, quando tem, né? Isso aí não serve de nada. Na minha opinião, não serve a porcaria nenhuma. Então aqui mostrando a sucessão de fracassos que eu tive na vida, resolvendo em provas e minhas notas, e aqui inclusive tentando resolver esses livros, que agora estou procurando por mais erros e parece que eles não querem aparecer. Uma hora eles aparecem, cara. Tem comentários meus também que eu não gostaria que fossem para a internet. Aqui tem mais uma, deixa eu ver aqui. Só dar uma organizadinha. Às vezes eu só coloco um não aqui e me contento com isso e sigo tentando resolver. E, de novo, muito erro de português também. É outra coisa que é o motivo de eu não querer mostrar a resolução desse livro aqui na internet. Meio vergonhoso ter esses erros todos aí. Mas assim, ó, pode notar que a minha evolução em relação a estudar foi grande, porque primeiro, copiava a resolução dos outros, parei completamente, tá? Eu ignoro, tento, pelo menos ao máximo possível, não copiar a resolução de ninguém das questões. A não sei que eu travei mesmo e não sai de jeito nenhum, tu vai lá e olha e tal, mas eu sempre tento resolver ela no final. Ah, vi que o cara seguiu um caminho, daí eu tento seguir o caminho dele também, para ver se eu chego na resposta. Mas não copio mais ninguém, tento não fazer isso. Tanto é que eu estou resolvendo um livro que não tem gabarito em canto nenhum, tem ninguém que quer resolver um livro tão básico desse. E daqui, ó, um monte de erros, sempre errando. E sempre continuando, né? Então, tendo mostrado isso para vocês, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente tentar resolver as coisas, tu vai chegar um momento em que tu tem que tentar. Tu não pode mais fugir disso, senão tu não tá aprendendo, tu só tá perdendo teu tempo, tá? A tentativa, ela é importante. E aí, o que a gente cai na questão da prova? Por que alguns professores falam que a nota da prova ela não te define, ela não interfere em nada, não quer dizer nada? Porque o cara não sabe usar a prova como uma ferramenta. Uma coisa que eu tive no ensino médio e na graduação com alguns professores foi o seguinte: o cara aplicava a prova, na outra aula ele corrigia a prova e te dizia o que ele esperava que tu tivesse feito em cada uma daquelas questões. O que ele esperava que tu soubesse para resolver aquelas questões.
E ele vai dizer, eu pensava, tá? Eu pensava assim, eu já ia dizer, tu vai dizer, mas esquece, vamos primeiro assim, ó. Eu pensava que isso era estúpido. Eu pensava o seguinte, bom, a prova já foi, já passou, eu tirei 2, segue a vida, cara. Segue dando o conteúdo. Pra que tu vai perder tempo me explicando a questão que vai cair no exame lá? Eu vou ter que fazer lá, né? Não tô nem aí. Esse era o meu pensamento estúpido a esse respeito, quando eu vi um professor que explicava questão por questão da prova dele, por que que ele colocou aquela questão, se aquilo era uma questão realmente difícil, se é o que que ele esperava que tu fizesse ali, o que que ele esperava que tu tivesse entendido com aquela questão. Então, esse cara no ensino médio eu achava estúpido, porque fazia isso. Na graduação, meu professor, um dos professores que fazia isso, eu agradecia. Porque eu falava, ó, eu vou ir para exame, esquece, não tem como eu atingir a média com o resultado que eu tive nessa prova aí, eu não vou conseguir atingir a média de qualquer jeito. Ainda bem que ele está explicando, porque eu não entendi essa questão. Ainda bem que ele está me dizendo o porquê dela estar na prova, o que que ele esperava que eu tivesse respondido, ou pelo menos o básico, assim. Não precisava ser a resposta igual a dele, mas que fosse próxima, tá? Questão teórica de física, ele esperava uma resposta próxima. E com algumas palavras-chave que eram muito importantes, principalmente na parte teórica, né? Para te ter realmente entendido aquele conteúdo, tu ia ter que usar aquelas palavras de qualquer forma. Então, eu agradecia muito quando o professor fazia isso. E alguns professores faziam isso na graduação. Então, essa foi outra evolução do ensino médio para graduação, é tu ver o cara ter essa noção e te explicar o que que ele está querendo fazer com aquela prova, para que que ela serve. Tive um professor de filosofia que pensava que não gostava de prova, tá? Ele não gostava de prova, tive professor de filosofia, professora de filosofia também, que, de novo, também não era lá o método de avaliação mais agradável. Porém, todavia, entretanto, ele deixava isso claro, ele e ela também, mas ela fazia questão que tu entendesse como resolver uma prova de filosofia, porque tu ia ter vestibular, tu ia ter outras coisas a fazer da vida. Então, ela avaliava fazendo perguntas durante a aula, e isso é uma coisa que eu achava engraçado, porque às vezes a gente conversava assim, bah, o professor ele não cobra muito nas provas, né? Ele ajuda a gente, é bem gente boa. E assim, é bem fácil, né, passar em filosofia. Mas nas aulas, ele fazia 30 perguntas, de jeito, cara, tu tá respondendo coisas bem mais complicadas do que as coisas que ele cobrava na prova. E os caras iam respondendo e conversando como se nada fosse, assim. Ah, pelo menos as provas são fáceis. E aí tu tava sempre sendo cobrado constantemente nas aulas, ele fazendo um monte de perguntas e debatendo e conversando, e os caras iam respondendo aquilo como se aquilo não fosse, nem percebiam que estavam sendo avaliados. A não ser que ele chegasse e falasse, olha, isso aqui vai ser uma avaliação, daí todo mundo ficava tenso, né? Bom, agora o professor vai fazer perguntas aí que eu tenho que responder. Sabe? Então, os caras nem se davam conta de que todo mundo estava sendo avaliado. E eu me incluo nisso, né? Então, eu tive uma professora de filosofia que ela ensinou a gente a resolver as provas de vestibular. Ela ensinou como é que funcionava, como é que ia ser cobrado, mostrou um monte de questões, exemplos, treinou a gente para resolver provas de vestibular e, de novo, avaliava a gente conversando e fazendo um monte de perguntas durante a aula. Perguntas essas que, se caísse na prova, eu acho que metade não sabia responder, mas ali, como se, tendo mais tranquilo, como se aquilo fosse uma conversa, e o que era no caso, mas também ela estava avaliando a gente, as pessoas ficavam muito mais à vontade e conseguiam responder. Então, cada professor tem uma maneira de avaliar os alunos. Tem professores que misturam a prova e os trabalhos, ou seja, fazem uma prova um pouco mais simples, mas tu tem trabalhos para fazer e entregar para o professor que são bem difíceis ou bem complicados, mas daí tu chega na hora da prova e fala assim, bom, a prova pelo menos é mais tranquila. Pô, mas olha a quantidade de coisas em trabalhos que tu teve que fazer e entregar. Apresentar na frente da sala de aula, né? Tem que fazer apresentações, montar apresentação em PowerPoint, entregar pro cara. Então, assim, tu fez um montão de coisa, tu foi avaliado de várias formas. E isso é o. Vou só dar uma mexidinha aqui para não parecer que eu tô parado. O vídeo, eu acho que as pessoas não gostam quando fica as coisas muito paradas, assim. Aí, esses caras têm outras metodologias para te avaliar. Tem gente que não é bom em nada, sabe? É péssimo
nessa parte de prova, não sabe usar a ferramenta, não sabe justificar para o aluno o que ele quer com aquela prova, o que ele espera que vai acontecer, sabe? Ele está dizendo, olha, eu tinha professores que tu pegava a prova do cara e realmente, tu ficar tranquilo se tu tirasse 8, falar assim, eu entendi o conteúdo. Porque ele selecionou questões muito boas. Essas questões aqui realmente são, elas abrangem muita coisa. Se eu conseguir tirar 8 nessa prova é porque eu compreendi o conteúdo. Outros professores tu fala, pô, são só questões difíceis. Só isso. Ah, mas uma questão difícil, obviamente, abrange todo o conteúdo e é uma questão mais complexa. Não, depende do professor, pô. Depende do cara saber escolher as coisas, sabe? Não, tem gente que não tem o tato para avaliar, assim, e pegar. Tem professor que chegava e falava assim, olha, abram o livro, a gente tá, sei lá, vou lá, capítulo 2, peguem a lista de exercícios do livro, escolham 5 questões e façam, e me entreguem. E essa é a prova. Tu vai dizer assim, não, o cara não faz isso, faz. Qual é que foi qual foi o trabalho dele de olhar para as questões e entender, falar, não, essa é uma questão complicada, essa daqui é uma questão que pega a primeira parte do conteúdo. Se o cara não conseguiu resolver é porque ele não entendeu mesmo a parte teórica, mais básica ali, que eu expliquei. Não, o cara não faz isso. Não, pega umas questões e resolve. 5 questões, escolhe aí, tô te dando a opção de escolher, resolve e me entrega. Até o final da aula. E é isso. Essa é a prova. Esses caras, assim, daí, essas são as pessoas que falam que a prova não serve para nada. Essas são as pessoas que criticam. E quando eu gravei o vídeo, acho que essa era a parte mais importante de estar no começo do vídeo, que talvez alguém assistisse, mas vai ficar no final para ninguém assistir. Quando eu gravei o vídeo, eu não fiz essa distinção. Cada matéria exige um modo diferente de tu usar a prova. Que nem eu falei, meu professor de filosofia, a prova era bem simples. Ele não gostava da prova. Assim, ele gostava de avaliar conversando, debatendo. Ele mesmo dizia isso. Não era muito tá dando trabalhos também. Ele gostava da prática na sala de aula, né? O debate, a conversa, ver se tu entendeu aquele conteúdo e tudo mais. Então, ele não gostava muito, mas ele deixava isso claro. Tu sabia, quando tu tava pegando uma prova dele para resolver, tu sabia disso. Não era, não era uma surpresa, sabe? A professora de filosofia também, a professora não era, o estilo dela não era estar cobrando em provas, mas ela queria que a gente aprendesse a resolver provas. Então ela ensinou a gente a resolver provas e cobrava na sala de aula. Ela sabia usar aquela ferramenta, ela sabia deixar claro o que ela esperava daquilo. Meu professor de física, meus professores, alguns de cálculo, eram a mesma coisa. Ele te explicava, tu sabia o que tu ia encontrar na prova, tu sabia que cobrança ia ser feita e por quê. E na outra aula tu sabia que ele ia te explicar o porquê daquelas questões estarem na prova. Então é uma ferramenta assim, quando tu justifica para o aluno o que tu espera que vai acontecer ali, tu facilita muito a tua vida e a dele, porque ele sabe o que está sendo cobrado, sabe o que tu quer que ele faça naquela avaliação. Então, assim, quando eu falei a respeito de provas, eu acabei. Olha só, porque eu não fiz essa distinção naquela época, eu estava muito irritado quando eu vi o professor falando que a nota da prova não te define e não quer dizer nada. Eu gravei um vídeo muito irritado. Eu só não xinguei o cara, só não falei o nome dele, enfim. Aí eu tive discutindo, comecei a discussão nos comentários com o professor de filosofia. Depois teve outro, enfim, deixa quieto. Olha que curioso. Mas por quê? Porque no vídeo eu não falei a esse respeito que depende da matéria. Cada professor vai usar a prova de um jeito. É uma ferramenta bem versátil, desde que tu justifique para o aluno o que tu espera daquilo ali. Isso é a melhor coisa que tem. E na hora de corrigir, se tu vai ter tempo de corrigir a prova na frente dos teus alunos, que tu mostre, cara, o porquê que tu botou aquelas questões ali, o que tu esperava que acontecesse. E, e se o cara não conseguiu responder, dizer, olha, essa é uma questão bem difícil. Essa última questão que eu coloquei na prova de vocês é uma questão bem difícil e tanto é que a questão ela é tão difícil que eu cobrei só 1 ponto por ela. E as outras valiam 2 pontos cada. Por que eu fiz isso?
porque é uma questão meio que extra. Se tu conseguir para te gabaritar a prova e tu falar, pô, fiz tudo, gabaritei, eu quero que tu tenha certeza que tu resolveu uma questão bem complexa. Por isso eu cobrei menos, para não ser injusto, porque não era necessário colocar uma questão tão difícil assim na prova, tá? Então eu cobrei um pouco menos, mas tá aí. Ou às vezes questões bônus, tá? Se tu tiver tempo de fazer, tem 5 questões à prova, mas tem 2 bônus. Tu pode tentar fazer. Vai ganhar uns pontos extras e tal. O que eu acho importante, não só na prova, mas nas listas de exercício, o professor falar o seguinte: olha, essa é a lista principal. Eu espero que vocês consigam fazer essa lista aqui. Se vocês conseguirem, vão ir bem na prova. Ponto final, tá? Se vocês tiverem um desempenho bom fazendo os exercícios, considerando todo o conteúdo do ensino médio que vocês têm que ver, considerando todo o conteúdo da graduação que vocês têm que ver, então não é uma lista muito grande, mas isso daqui é o básico que vocês têm que saber. Se vocês conseguirem resolver, vocês vão ir bem na prova, ponto final. Mas tenho questões a mais aqui para aqueles alunos que acham que o conteúdo é muito fácil, que até agora está simples demais. Tenho questões mais avançadas para vocês, que começa a partir da questão 20, e aí vocês sintam-se felizes em fazer e saibam que foram questões escolhidas por mim, são questões difíceis, são questões mais complexas, que se vocês conseguirem fazer, vocês não vão se dar bem só na prova, vocês vão se dar bem no resto da graduação, porque são um conteúdo a mais. Então tu tem que fazer, eu acho importante, deixar esse conteúdo disponível para alunos que vão achar o conteúdo que é o que é dado para a maioria, vamos dizer assim, muito fácil. Aí tu coloca um plus ali, deixa para eles aquele conteúdo opcional que é mais difícil, mas que foi selecionado. Que o cara pega para resolver, ele não é só uma lista aleatória que o professor pegou aqui um livro difícil aqui umas questões e pediu para mim fazer. Não, o professor, considerando todo o tempo de aula que ele já está dando, considerando todos os livros que ele já resolveu, todas as questões que ele fez, o meu professor disse que tem 10 questões aqui que são realmente difíceis para essa parte do conteúdo, que vale a pena fazer se eu estou achando o resto fácil, e vão ser interessantes, vão ser questões divertidas, olha só. Essa é uma palavra que realmente se encaixa nesse tipo de questão. E eu vou tentar fazer. E é isso, porque foram questões selecionadas, que é o que o professor deve enfatizar quando está fazendo uma prova, falar, pelo menos os bons professores que eu tive faziam isso. Então, enfatizar que aquelas questões foram escolhidas por ele, foram criadas por ele. Mas não foi. Mente, não importa. O importante é enganar a pessoa achar que realmente isso é verdade. Então, foram escolhidas, foram criadas e são ótimas questões para o teu aluno fazer aquilo, olhar para a prova de um jeito diferente, né? Com um olhar melhor. Mas parecer um produto premium, né? Tá pegando aquela prova, mas é a prova que o professor fez, as 5 questões que ele escolheu, cara. Ele criou essa daqui, mudou um pouco o enunciado e tal. E na próxima aula ele vai, se eu não conseguir resolver, ele vai explicar como é que faz. Olha só, que impressionante. Podem ser questões normais. A gente bate num montão de questões em livros que são interessantes, assim, que tu pode aplicar, botar numa prova e tá, muda um pouco a questão, muda um pouquinho o enunciado, e essa questão eu criei. Vai lá e apresenta, depois resolve, justifica. Que foi o que eu não fiz, eu não tive essa parte de conversa porque eu estava irritado, né? Quando eu gravei o vídeo, então eu acabei discutindo com os professores de filosofia, porque eu não expliquei, cara, que cada professor cobra de um jeito. Eu não falei sobre os meus professores, eu não dei exemplos, né? Dos bons professores que eu tive, que justificavam, diziam por que tu tinha que fazer aquela prova e tudo mais, a importância daquelas questões. Então isso aí eu não falei e acabei trazendo uma discussão que não levou ninguém a nada. O cara perdeu tempo, eu perdi também, porque para a discussão acontecer as duas pessoas têm que estar interagindo, né? E assim, dessa vez eu espero que isso não aconteça, tá? Então tenha noção que a nota da prova ela te define naquele momento, ela não prevê o futuro. A nota da prova não prevê o futuro, saiba disso. Então não se iluda também, né? Como eu disse, tu pode estar indo muito bem e ter uma crise, ser internado no hospital, sair de lá todo ferrado e não conseguir progredir depois disso. Então as tuas notas maravilhosas não previram um futuro
não vão prever o teu e não pode saber o que vai te acontecer, né? Imprevistos sempre acontecem. E no mais era isso, não se esqueça, né? A nota da prova ela te define, ela te diz muita coisa naquele momento, ela te diz o que tu aprendeu e o que tu não entendeu, e fala, não consegui resolver a questão, pois é, tu não sabe. Não, mas espera, não é que eu não consegui resolver, eu me esqueci da equação, eu me esqueci da fórmula. É só isso, é só isso. Então pega lá a questão e resolve ela. Pega a prova depois, mas a prova já tá feita, minha nota já tá lá, o que adianta eu refazer a questão? Tá vendo? Esse é um pensamento burro. Esse é um pensamento que vai te levar pra merda mesmo. Pega a prova, eu só me esqueci de uma equaçãozinha, eu me esqueci, troquei um sinal, então resolve isso. Refaz a questão. Se é só isso, tá? Sempre tente fazer as coisas, senão tu não vai ter lucro nenhum na vida. Só vai se ferrar. Tenta resolver, tenta fazer. É o mais importante. É o único conselho que eu tenho para dar é, quando tu começa a aprender alguma coisa, tu começa a arriscar mais, a resolver por tua conta. Mas tem um teorema que diz como é que tem que ser feito. E daí tu fala, mas tu olha e fala, não lembro o teorema, então vou arriscar aqui, meio de cabeça, mais ou menos o que eu acho que tem que fazer. Por mais que tu erre, esse é o caminho, porque os caras que criaram esses teoremas, que criaram essas fórmulas, eles não tinham nada antes. Aí eles tiveram que ir tirando isso aí, fazendo e construindo, tá? Não teve um tutorial na internet ensinando eles a resolver essas coisas. Do mesmo jeito que para muitas coisas da tua vida, tu não vai ter um tutorial, tu vai ter que tirar do zero, ou pelo menos partir de uma base, mas o resto vai ter que construir sozinho. Então essa parte é uma parte importante, não se esqueça da nota, ela é muitíssimo importante, e a gente se vê num vídeo qualquer.